Oi pessoal, vamos falar agora sobre as zonas de proteção. Esse é um item novo na norma 5419, na versão 2015, apesar de já ser usado em outras normas, na própria IEC, que foi publicada em 2010, mas é um item novo dentro da norma que vai trazer alguns dados importantes de projeto, com certeza. Bom, a ideia de fazer essas zonas, desse zoneamento, consiste em delimitar áreas ou volumes da edificação onde o risco é maior e onde o risco é menor. E o que você deve fazer ou pode fazer dentro de cada uma dessas zonas. Por exemplo, nesse desenho que está aqui da norma, nós temos aqui do lado de fora uma zona 0A, que está fora, não atinge a edificação. Seria equivalente a uma esfera que esteja rolando aqui sem tocar no SPDA, é a área onde o raio está fazendo seu trajeto entre a nuvem e a edificação, que vai atingir, e ainda não tocou nem no sistema de proteção, nem na edificação propriamente dita. Então, a zona 0A é considerada a zona onde o raio pode atingir, beleza? À medida que esse raio se aproxima da edificação, seja pelo lado esquerdo, seja por cima, seja pela direita, ao tocar a edificação ou a minha proteção, fica delimitada a zona 0B, que era tradicionalmente chamada de volume de proteção ao redor da edificação. Então, a zona 0B é a zona aonde o raio não toca, ok? Então, o raio vai tocar no meu sistema de captação. Vocês veem aqui do lado esquerdo, tem um captor vertical, aqui tem um condutor horizontal, aqui nós temos, pode ser, por exemplo, um condutor horizontal, chamado tradicionalmente fio captor. Ou seja, essa esfera, ao tentar tocar a minha edificação, ela não consegue, seja porque a parede da edificação, seja porque o meu sistema de proteção não permitem que o raio atinja essa área aqui em torno da edificação, que é chamada zona 0B. Então, a zona 0 é constituída pela zona 0A, onde o raio pode atingir, e a zona 0B, aonde o raio não pode atingir. Nessa zona 0B, aqui em cima, tem esse número 1 aqui, eu gostaria que vocês verificassem que existe um equipamento qualquer aqui que não pode ser atingido por uma descarga direta. Então, ele está dentro do volume 0B. E esse equipamento, por algum motivo, tem uma conexão física com o ambiente interno da edificação. Então, na transição dessa zona 0B para a zona interna, que é a zona 1, eu posso colocar um dispositivo de proteção contra surtos para que esse surto não adentre na minha edificação e cause problemas, centelhamento, choque elétricos ou danos, ok? Então, entrando na edificação, nós temos a zona 1, que é toda essa área aqui. Dentro da zona 1, eu posso ter uma zona 2, por exemplo, um escritório aqui. E ainda dentro dessas zonas 2, eu posso ter uma outra zona 3. Eu vou mostrar no slide em seguida. Então, qual é a vantagem de fazer esses enclausuramentos? É para tomar medidas para proteger equipamentos vitais para a indústria, de repente um CPD, às vezes até um CTI mesmo. Então, as minhas linhas de serviço físicas que entram na edificação podem ter uma primeira abordagem aqui, na transição do ambiente da zona 0 para a zona 1, depois da zona 1 para a zona 2 e da zona 2 para a zona 3, por aí afora, né? Então, em cada uma dessas zonas eu vou tomar medidas. Quanto mais importante tiver um determinado equipamento numa determinada zona, mais eu vou investir nas proximidades desse equipamento. A ideia aqui é evitar que ondas eletromagnéticas conduzidas pelos condutores de serviços ou campos eletromagnéticos irradiados pelo ar entrem dentro dessas edificações e provoquem sobretensões nos equipamentos que nós queremos proteger. Então, ao dividir a edificação por zonas, ao fazer zoneamentos, eu estou adotando critérios que eu vou fazer em cada zona. Por exemplo, na transição da zona 0 para a zona 1, o DPS que você vai colocar tem que ser um DPS tipo 1.
Ele é ensaiado numa rampa 10350 e tem características específicas para receber um impacto grande, uma energia grande de uma descarga atmosférica que caiu na linha, algumas centenas de metros de distância. Diferente de um DPS que eu vou usar da zona 1 para a zona 2. É um DPS ensaiado na rampa 8x20, é um DPS mais barato que tem características diferentes do classe 1. Então é um protetor também mais barato do que o tipo 1. O DPS tipo 2 tem outra rampa, tem outra arquitetura e tem um objetivo diferente do tipo 1. Ok? E aqui vocês podem ver, tracejado aqui no retângulo maior e também no retângulo menor, eu posso ter internamente blindagens espaciais. Se esse equipamento é muito crítico mesmo e eu não quero que ele seja atingido de forma indireta por ondas eletromagnéticas, eu posso fazer blindagens internas, como posso fazer garantir o roteamento de cabos, separação dos cabos de energia com os cabos de TI ou outros serviços, garantir que esses trajetos são o mais retilíneo possível, evitando a formação de loops. Então, são um conjunto de medidas que eu posso tomar e eu vou tomar essas medidas nas zonas mais críticas, onde o meu interesse maior de proteger e preservar as informações dos equipamentos é maior. Então, exige um investimento, obviamente, que vai sendo, à medida que eu vou entrando até chegar no equipamento que me interessa, esse investimento vai aumentando. Obviamente, se eu adotar na edificação toda as medidas que estou adotando na zona mais próxima do equipamento, o custo disso fica inviável, impraticável. Então, uma das funções dessas zonas, além de reduzir os riscos, é também reduzir os custos financeiros, o investimento na proteção. Ok? Bom, aqui vocês veem uma foto mostrando um exemplo clássico que acontece muito na área industrial, ou até comercial. Você tem um galpão muito grande e dentro desse galpão você tem um escritório. Então, do lado de fora do galpão, nós temos a zona 0, que é composta pela zona 0A e 0B. Internamente, essa aqui pode ser uma zona 1, ok? E de repente, dependendo do uso desse cliente, dentro desse mesmo ambiente pode haver uma separação, se houver concentração maior de pessoas numa região do galpão em relação a outra, ou não. Tá? Tem que ser feita uma avaliação. Equipamentos caros, processos perigosos, isso tudo tem que ser avaliado. Mas de forma grosseira, nós teríamos aqui uma zona 1 e aqui nesse escritório seria uma zona 2, por exemplo. Ok? Nessa transparência aqui fica mais fácil de ver ainda. Então eu tenho o meu galpão, tenho a zona 0A, 0B, tenho o galpão como um todo como sendo zona 1, depois eu tenho o escritório como zona 2, dentro do escritório eu tenho uma sala de CPD, que é a zona 3, e dentro do CPD eu posso ter um rack todo metálico, que seja uma zona 4, onde dentro desse rack estão os equipamentos que eu quero proteger. Então, se esse rack for todo metálico, quando eu falo todo, é todo mesmo, literalmente, tampa, fundos laterais, base, topo desse rack totalmente metálico, se ele estiver devidamente equalizado com o meu sistema de proteção interna, com DPS, então posso ter diversas zonas, 3, 4, 5, vai depender de caso a caso. Aqui vocês podem ver a entrada de energia num QGBT, quadro geral de baixa tensão, onde eu posso colocar os DPS classe 1. Daqui para frente eu tenho que garantir que os quadros que vão ser alimentados pelo QGBT, que são normalmente chamados QDC, quadro de distribuição de circuitos, que esses condutores estejam num eletroduto metálico contínuo e aterrado. É um modo de blindar esses condutores para evitar a contaminação de outros condutores de TI, por exemplo, que estejam próximos. Cheguei nesse QDC do escritório, aí eu posso colocar DPS tipo 2, em função da tensão que esse ambiente aqui vai trabalhar. No CPD eu posso ter outro QDC, aí eu posso colocar outros DPS com outras características diferentes do tipo 2, pode ser um tipo 3,
E na alimentação do meu rack ter outro DPS tipo 3, 4 ou só 4. Aí a topografia e a arquitetura que vão determinar o que e o como tem que ser feito. Então eu quero mostrar que a rede de energia toda foi protegida, né, em cascata, ou seja, de forma coordenada, okay, para garantir que a entrada de energia, o serviço de energia não vai me trazer uma sobretensão e queimar os equipamentos que estão, por exemplo, dentro do meu rack. Aqui eu mostro do lado direito verde uma entrada de uma linha de serviço de telecom, pode ser telefonia, pode ser internet, pode ser TV a cabo. Então é um outro serviço que entra por um outro lugar, onde você vai colocar os DPS de telecomunicação, na verdade de TI, de forma geral. O dimensionamento desses DPS tem que ser feito consultando o fabricante que você tem como referência. Por quê? Para cada tipo de tecnologia você tem frequências diferentes. Então precisa informar ao fabricante qual é a frequência do seu sinal que está chegando, qual é o tipo de conector para que o seu protetor já venha com os conectores adequados, para evitar perdas por inserção, por ligações mal feitas, contatos precários e tudo mais. E aí então o fabricante vai te orientar se é melhor colocar aqui ou se é melhor colocar junto do equipamento, como que deve ser feita essa proteção. Então a ideia desse vídeo foi apenas mostrar que existem essas zonas dentro de uma edificação um pouco mais complexa, que você tem que tomar medidas específicas para cada uma dessas zonas e que isso vai garantir a sobrevida da informação e dos equipamentos também, tá ok? Seria a parte interna, ok?